Paz do Senhor para todos, Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, sejam bem-vindos ao canal. Eu tinha prometido alguns dias atrás que estaria trazendo uma pregação completa, profunda e impactante, baseada no Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 ao 15, no episódio do paralítico do tanque de Betesda. E falei até o tema, que o tema seria quando Jesus passa pelo lugar da nossa paralisia. Então vamos ao que interessa, que é a ministração da palavra de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, em Jerusalém havia um lugar chamado Betesda, que significa casa de misericórdia. Ali estavam reunidas multidões de pessoas sofrendo, cegos, paralíticos, mancos e enfermos. Era um lugar de dor, de abandono, de frustrações e de esperanças adiadas. Entre todos aqueles enfermos, havia um homem que estava doente há 38 anos. 38 anos esperando, 38 anos tentando, 38 anos vivendo uma vida que só a graça e misericórdia de Deus. Ele estava ali vendo outras pessoas passarem na frente dele. Mas naquele dia algo diferente aconteceu. Jesus entrou naquele lugar. E quando Jesus entra em um lugar, meus irmãos, a história começa a mudar. Jesus vê quem a multidão ignora. O texto diz: e Jesus vendo este deitado. Está escrito no capítulo 5, versículo 6. Havia uma grande multidão naquele lugar, mas Jesus não vê apenas a multidão, ele vê o indivíduo. Talvez aquele homem já estivesse acostumado a ser ignorado pela sociedade, ignorado pelas pessoas, esquecido no meio da multidão, mas Jesus parou exatamente diante dele. E isso nos ensina algo poderoso. Para Deus, você nunca é apenas mais um no meio da multidão. Mesmo que ninguém te veja, Jesus te vê. Jesus confronta a mentalidade da derrota na vida daquele homem. Jesus ele faz uma pergunta surpreendente. E qual é a pergunta? Jesus faz a pergunta dizendo: queres ser curado? Parece uma pergunta óbvia, mas a resposta do homem revela algo profundo. Quando ele diz: Senhor, não tenho ninguém que me coloque no tanque. Ou seja, ele não respondeu sim ou não. Ele respondeu com desculpa e limitações. Depois de tantos anos, ele desenvolveu uma mentalidade de derrota. Muitas pessoas hoje vivem assim, acostumadas com o problema, presas ao passado, convencidas de que nada vai mudar. Mas Jesus não pergunta sobre o passado dele, não. Jesus pergunta sobre o desejo de mudança. Jesus, meu irmão e minha irmã, ele tem um poder para quebrar ciclos de anos. Então Jesus declara no versículo 8: levanta-te, toma o teu leito e anda. Observe algo impressionante aqui. Jesus ele não empurra o homem no tanque, não espera a água se mover. Jesus segue o método que todos acreditam. Ele simplesmente libera uma palavra, e aquela palavra quebra 38 anos de paralisia. E isso revela um princípio poderoso. Uma palavra de Deus, ela pode mudar anos de sofrimento. O que parecia impossível por décadas foi transformado em um instante. Eu quero concluir essa mensagem, meu amado irmão e minha amada irmã, dizendo que o detalhe mais impressionante da história é que, depois do milagre, Jesus se retirou da multidão. Por quê? Porque o objetivo não era fazer espetáculo, era transformar uma vida. E talvez você hoje se sinta como aquele homem, cansado, esperando há muito tempo, vendo outros avançarem enquanto você permanece parado. Mas a mensagem desse texto aqui é bem clara. Jesus ainda passa pelos lugares onde existem pessoas paralisadas. E quando ele libera uma palavra, até aquilo que está parado há anos precisa se levantar,
Talvez a multidão veja apenas o seu problema, mas Jesus vê o milagre que você ainda vai viver. Quando Jesus passa pelo lugar da nossa paralisia, Ele muda tudo. Glória a Deus. Acredite, meu querido irmão, acredite, minha querida irmã, que o mesmo Jesus que operou no passado, Ele quer e pode operar na sua vida. Só depende de você crer. Deus abençoe a todos. Tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor. Amém.